No vídeo de hoje, vamos publicar na íntegra o texto retirado do Facebook, cujo sugestivo título é As cabulosas tramas da retirada da Magnitsky. Antes de começarmos, é importante destacar, o conteúdo que você vai assistir é de autoria de Maurício Mulman Ertal. Neste texto, o autor apresenta uma leitura dura e controversa sobre os bastidores da retirada da sanção Magnitsky, apontando conexões de lobby internacional, poder econômico e velhas engrenagens do sistema político brasileiro. Concorde ou discorde, trata-se de uma análise que provoca, questiona e desafia a narrativa oficial. Assista com atenção e tire suas próprias conclusões. Começa a vir à tona o enredo por trás da retirada da sanção Magnitsky ao mega abusador de direitos humanos e grande criminoso Alexandre de Moraes. O fator decisivo foi, sem dúvida, o importante lobby que Joesley Batista conseguiu articular e que, de certa forma, dobrou a vontade do presidente americano. É evidente que, sobre a mesa de negociação, repousam várias ofertas, algumas talvez jamais venham a ser reveladas a nós, réis mortais, mas, como eu disse, parece que a força do lobby prevaleceu e venceu. Muitos devem saber a história do imenso crescimento da empresa dos irmãos Batista, a JIF, empresa guarda-chuva de dezenas de outras, inclusive a JBS. Ela é um dos projetos do comunismo petista de orientação chinesa de criação de um falso capitalismo. O partido usa o dinheiro roubado do Estado, ou seja, de nós, os otários, para criar empresas gigantes capazes de monopolizar e controlar o mercado. Empresas que possuem o capital aberto na bolsa, dando a ilusão de capitalismo, mas cujos verdadeiros proprietários são sindicatos, fundos de pensão, fundações e ONGs, etc. Antes de Lula se tornar presidente, em 2003, o PT roubava dinheiro das 100 prefeituras que tinham conquistado principalmente com falsa propaganda, recolhimento de lixo e obras superfaturadas. A falsa propaganda era mentir que faziam 500 inserções de comerciais da prefeitura, quando na verdade faziam apenas 100, enfiando a diferença no bolso. No lixo, mentiam que recolhiam o triplo ou mais das toneladas realmente recolhidas e roubavam a diferença. Nas obras superfaturadas, não preciso nem dizer o que faziam. Todas essas prefeituras entregavam quase sempre nas mãos de Zé Dirceu uma maleta semanal de no mínimo 3 a 4 milhões de reais. Todo esse dinheiro precisava ser lavado e por um bom tempo os petistas usaram as técnicas desenvolvidas por Marcos Valério, que por meio de milhares de empresas falsas, geralmente agências de publicidade, davam conta de mascarar a origem ilícita do dinheiro. Quando Lula chegou à presidência, graças à profunda ignorância e estupidez do nosso povo, o volume de dinheiro roubado, principalmente com o saque aos cofres das estatais, passou para a escala de bilhões. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você. E desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Em 2005, após o escândalo do Mensalão, com medo de ser escanteado por Lula em seu projeto de se tornar um dos campeões nacionais, mas na área das comunicações, o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, e o homem que levava o dinheiro roubado por Lula para fora do país, contratou a agência de espionagem israelense Crow para descobrir as contas secretas de Lula no exterior e publicou o resultado em facsímile na revista Veja em 2005. Apenas em uma das contas de Lula, e repito, isso ainda em 2005, havia 2,3 bilhões de dólares. Toda essa fortuna era lavada com a máfia judaica de Las Vegas a um custo de 30% a 40%. Por isso tentaram implantar os bingos no Brasil para pagar taxas de no máximo 10%. Esse dinheiro então era depositado em várias contas no estrangeiro e uma parte em bancos pequenos no Brasil, como por exemplo o Banco Rural, para comprar os deputados para que votassem leis que teriam transformado o Brasil há mais de 2 décadas em uma Venezuela. Em outros textos já mencionei o nome da pessoa que investia o dinheiro roubado do Brasil pelos petistas no exterior e fazia o retorno de parte desse dinheiro para comprar deputados. Ele não era petista, mas trabalhou em um importante cargo no governo Lula e foi diretor internacional de um importante banco. No momento, por razões óbvias, prefiro silenciar. Ufa!
Para concluir a história, Lula traiu Daniel Dantas, tomou dele a Brasil Telecom com um cheque de 1,4 bilhão tirado ilegalmente do BNDES e entregou para o PSDB, como parte de um acordo espúrio com Fernando Henrique Cardoso para que não fosse feito o seu impeachment. A empresa ficaria em nome de Tasso Gereissati, mas como ele era presidente do PSDB, foi entregue a seu irmão, Carlos Gereissati, que a rebatizou como Oi. Empresa com um histórico terrível de má administração e dívidas massivas acumuladas. Existem muitos detalhes sórdidos nesta história, inclusive sobre como foi evitado o impeachment do Lula, mas contarei em uma outra ocasião. Voltando aos irmãos Batista e sua campeã nacional, principalmente o seu setor de carnes, que tem forte atuação nos Estados Unidos, afinal foram milhões de cabeças de gado adquiridas com o dinheiro que foi roubado de nós e que serviam para lavar dinheiro para os mega assaltos do PT, as suas bancas de advogados, por exemplo, são igualmente poderosas. Curiosamente, muitas das bancas de advogados de Trump são as mesmas de Joesley. A principal delas é a Kasowitz Benson Torres, fundada por Mark Kasowitz, que foi o advogado pessoal de Trump por mais de 15 anos. Mark reestruturou as dívidas de cassinos de Trump em Atlantic City, travou inúmeras batalhas jurídicas contra a mídia e liderou sua equipe jurídica externa no assim chamado Russiagate, o suposto conluio atribuído a Trump pelos democratas. Um dos sócios de Mark na banca foi Kevin Arquette, que se tornou próximo de Trump e chegou a ser cotado para a presidência da Federal Trade Commission, a importante agência antitrust dos Estados Unidos. Em 2021, a JBS USA contratou Arquette a peso de ouro como chefe global de seu departamento jurídico. Além da estrutura interna, a companhia também dispõe de várias bancas terceirizadas, como a Queen Emanuel Urquhart & Sullivan, que também representa importantes doadores de campanha e aliados de Trump, como Elon Musk, CEO da Tesla e dono do X. Um dos sócios gerentes do escritório é Richard Burke, advogado de Steve Bannon, estrategista da primeira campanha de Trump e amigo de Eduardo Bolsonaro. Burke também atuou nos bastidores para obter acordos da administração Trump para a suspensão de sanções contra escritórios hostis, em troca de serviços jurídicos pro bono para o governo americano. A JBS USA também tem em sua folha de pagamento, desde 2017, a famosa banca Baker & McKenzie, justamente a firma contratada pelo governo brasileiro para defender o Brasil contra o tarifaço de Trump. Por fim, o grupo de Joesley e Wesley Batista contratou ainda a empresa de lobby Keys Group, especializada em políticas agrícolas e com fortes conexões com o Partido Republicano. É atribuída à Keys Group a doação de $5 milhões da Pilgrim's Pride, subsidiária da JBS USA, para o Comitê Inaugural de Trump. Ou seja, os ladrões sempre têm muito dinheiro sobrando para subornar quem eles quiserem porque vivem de assaltar os cofres públicos. Já a direita, que é honesta e vive do suor do seu rosto, conforme manda a Bíblia, luta, sofre, se angustia e nem sempre vence. Se servir de consolo, ao menos aos que acreditam que o espírito é eterno, a vida neste plano passa voando, e tudo o que fazemos não passa de um aprendizado para a vida verdadeira. Já Xandão e sua quadrilha, esses terão muito a explicar e resgatar. Nesta imagem, Maurício Hertal nos apresenta um completo gráfico das ligações que amarravam todo o gigantesco esquema de corrupção e roubalheira que financiaram e ainda financiam Lula, o PT e toda a máfia vermelha que se enriquece à custa dos cofres públicos e empobrece cada vez mais o nosso país. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.